Olá, queridos! Estamos aqui de volta com a continuação da nossa desparasitação. Vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Desparasitar, parte 2, continuação, fase 2 da desparasitação, ok? Queria começar mostrando esse trabalho aqui para vocês, afirmando, né, que as causas das infecções eumínticas, ou seja, de parasitas, são consideradas as principais causas de morbidade nos escolares dos países em desenvolvimento, atingindo índices de até 90%. Sua presença está associada quase sempre ao baixo desenvolvimento econômico, carência de saneamento básico e falta de higiene. Na sua fase adulta, podem estar localizados em diferentes órgãos, de acordo com a sua biologia, ou podem migrar por diversos órgãos durante o seu ciclo evolutivo. Sua distribuição, apesar de cosmopolita, concentra-se mais em ambientes pobres, com menor higiene. Isso está em 2002, por Santos e colaboradores. Em 2002, apesar dessa diferenciação da questão dos países em desenvolvimento, nós sabemos muito bem onde se encontra o nosso país, Brasil, e mesmo a gente sabendo que é, existe aí a grande questão da falta de higiene, que não quer dizer necessariamente carência de saneamento básico. A falta de higiene pode estar na cozinha de qualquer restaurante, pode estar no cuidado de qualquer pessoa que estiver manipulando uma comida que vai ser servida logo em seguida, uma fast food, por exemplo, pessoas que limpam ambientes públicos. Cansamos de ver aí já alguns vídeos, né, mostrando a falta de cuidado na higienização de sanitários, de hospitais e clínicas e por aí vai. Então, ou seja, a falta de higiene, ela não é necessariamente algo que pertença somente à falta de saneamento básico. A falta de higiene, ela pertence ao ser, a um indivíduo que não tem a falta de higiene. Um único indivíduo é capaz de propagar vermes deliberadamente, e não somente um indivíduo, muitas vezes o tipo de comida, o tipo de alimento, como carne crua, por exemplo, verduras, no contexto geral, que não tenham passado por uma limpeza mais minuciosa, né, digamos assim, mais cuidadosa, né, propaga. Então, ou seja, basta você ter uma população com o costume de comer fora. E aí, depois desse costume de comer fora, nós vamos passar pelo costume de comer determinada comida que possuem vermes. E hoje nós já cansamos de ver que os vermes estão presentes em basicamente tudo. E não somente os vermes e suas larvas, mas os ovos. Os ovos sobrevivem a diversas condições, e, enfim. Ou seja, em 2002, o que eu quero levantar aqui é que já era publicado em diversas literaturas, né, digamos assim, tanto em livros como artigos. Santos é um dos autores da maioria dos livros de biologia, de grande parte dos livros de biologia. Então, de onde saiu que ninguém mais morre de verme? De onde saiu essa narrativa de que vermes basicamente não existem mais? Olha que loucura, né? E aqui, ó, segundo o Mascoma e colaboradores também, de 99, estima-se que possam existir até 17 milhões de pessoas infectadas com facíola hepática no mundo. Isso 99, ok? 99, nós estamos aí 25 anos após, né?
Quanto que essa fascícula hepática não se multiplicou no mundo, gente? Olha que surreal. Então, isso aqui é só para a gente iniciar essa segunda parte, né, com uma reflexão de que toda narrativa vem justamente para manipular o povo, para enganar o povo, e existe sempre um objetivo final. E esse objetivo não necessariamente é muito claro, né, e muito conectado à narrativa. Ele vai simplesmente trazer uma cascata de reações, uma cascata de obrigações, cascata de culturas diferentes, de necessidades diferentes, impostas ao povo, que lá na frente é que está o real objetivo. Olha que loucura. Fingir que os vermes não existem para que a população seja dominada por eles. Quando você trata algo como invisível, inócuo e incapaz de causar danos, a tendência daquilo, se ele realmente existir, é crescer na invisibilidade. E todas as doenças causadas por esses seres invisíveis serão diagnosticadas com outros nomes, ou até mesmo serão confundidas propositadamente com outras doenças, né? Sem que a causa real, seres invisíveis, seja manifestada, seja descoberta. Assim, a farsa vai durar tempos e tempos e tempos. Então, vamos lá. A verdade sempre vem à tona. Na segunda fase da desparasitação, ou seja, no nosso segundo mês, a gente vai continuar com a silimarina, continuar com o orégano, continuar com a ornitina, com a terebentina, e a gente vai incluir no uso diário a terra de diatomáceas, ok? No final, vocês vão entender como, nem tudo vocês vão usar exatamente como estavam usando no primeiro mês, mas é basicamente uma continuação de proteção do organismo, ok? E a terebentina, como a gente já viu, vocês vão continuar usando, porque o mínimo que eu gostaria que vocês usassem é de 2 meses. Quem quiser continuar, pode continuar, sempre 2 vezes por semana, 2 dias na semana, com intervalo de 3 dias entre cada. Toma e mudando de vez em quando, né? Os dias da semana. E também mudando as vias, né, de toma. E o que vai ser incluído de medicamento? Mebendazol, que esse aqui você consegue em qualquer farmácia. Extrato de mimosa pudica. Vocês já viram como faz, vocês vão fazer o extrato só de mimosa, tá? Então, vocês já aprenderam a fazer, é como se fosse uma tintura. Vocês podem fazer tanto a tintura, como vocês podem fazer na água, tá? Mas aqui o extrato pode ser também a tintura, ok? Da mimosa pudica. E o óleo de rícino, também conhecido como castor oil, né, em inglês, nos Estados Unidos, ou o óleo de mamona, tá? Que é a mesma coisa. Então, vamos falar sobre a terra de diatomáceas. É uma argila obtida da diatomite, uma rocha muito porosa e absorvente, que é formada pela precipitação de restos microscópicos das carapáceas de diatomáceas, que são seres do fitoplâncton marinho fossilizado. Forma toda a cobertura do solo onde um dia foi o mar. O plâncton é o real, né? O fitoplâncton é o real pulmão do mundo, né? E todo lugar onde um dia foi o mar, o solo é coberto de diatomáceas, que na verdade são essas carapaças microscópicas, né? A composição dela é essencialmente de sílica hidratada. Vocês vão ver muitas semelhanças, mas a gente não vai substituir por zeólita, né? Não é um elemento comparável à zeólita, apesar de ter algumas semelhanças, tá? É um elemento bastante importante para o organismo, a sílica, e tem implicações na saúde dos tendões, dos ossos, das cartilagens, vasos sanguíneos e pele, tá? A sílica é extremamente importante, mineral extremamente importante para o nosso organismo. E aqui são essas carapaças, né? São essas imagens, as carapaças da diatomáceas.
O silício também está associado ao bom funcionamento de órgãos, como fígado, coração, pulmões, e não é armazenada no organismo, tá? Mas ela é facilmente absorvida e excretada pelo intestino. Por esse motivo que não existe risco algum de toxicidade e nem mesmo limites na ingestão da diatomácea, desde que seja própria para o consumo humano. Da mesma forma como eu expliquei sobre várias coisas, né? A própria zeólita e os ácidos úmico e fúvico. Porque existem para o consumo, para a utilização no solo, em plantas. E essa utilização, ela não tem uma filtragem tão eficaz, ela não é tão purificada, ou seja, é possível que você encontre impurezas que não são legais para o nosso consumo. Então, não é interessante. Inclusive, a terra de diatomáceas que não seja direcionada ao consumo humano, pode, inclusive, ter consequências ruins para os rins, tá? Então, tem que ser sempre para o consumo humano, gente. Vocês precisam ter consciência, tá? Então, conforme o seu corpo começa a se desintoxicar, você pode experimentar sintomas parecidos com o da gripe, cefaleia, dor nos olhos, algumas pessoas podem ter diarreia, e isso eu já falei várias vezes em várias aulas aqui, que é o processo de remoção de saída de toxina. A gente tem os órgãos emunctórios, né? Intestinos, rins, pulmões, pele, fígado. Então, é muito comum você ter reação na pele, que parece eczema, bolinhas, úlceras. Você pode ter dores de cabeça, porque o seu cérebro está fazendo uma limpeza. Você pode ter esses sintomas de muita secreção, né? Saindo, e como se fosse uma gripe, todo entupido, porque o seu pulmão está eliminando essas toxinas. É, os intestinos vão reagir, né? Normalmente com diarreia ou mudança na consistência, na cor, na textura das fezes. Os rins também, né? Você pode sentir algum tipo de alteração. Então, por isso que eu sempre falo, durante um processo de desintoxicação, durante a vida inteira, né? Mas durante um processo de desintoxicação, você tem que beber muita água, que é para você já livrar aí o seu rim de qualquer tipo de reação, porque a gente precisa preservar esses órgãos mais responsáveis pela filtragem, né? Além da filtragem, eles também são responsáveis pela eliminação, mas existem aí hierarquias de importância, digamos assim, no quesito fígado e rins, tá? Então, é muito comum, por isso que é importante vocês terem conhecimento, porque algumas pessoas ficam com medo e param. E aí para o detox, ou seja, as toxinas venceram, né? Mas foi por falta total de conhecimento. Se a pessoa tem conhecimento, ela insiste. Se estiver insuportável, ela vai investigar o porquê, o que que ela tem de tão tóxico dentro dela que está tornando esse processo insuportável, né? Isso tem que ser investigado. Então, esse efeito colateral, fico repetido aqui, é do processo de detox, né, que a gente já falou aqui exaustivamente, e você pode amenizar esses sintomas aumentando o consumo de líquidos. Essa é a vista microscópica, né, da terra de diatomáceas, são essas carapaças cristalizadas e fossilizadas dessas algas unicelulares, na verdade o fitoplâncton, né, que repousa sobre o fundo do mar. Elas desgastam as cutículas dos vermes. É assim que ela atua. Ela desgasta fisicamente mesmo, mecanicamente, ela desgasta a cutícula dos vermes, enfraquecendo-os e matando-os. É por isso que a gente vai colocá-la aqui na segunda fase, onde não, na qual a gente já passou pela primeira e a maioria dos vermes já foram expulsos, né? Porque imagina, você é repleto de verme. E aí, se você entra com terra de diatomácea logo de cara, você pode ter essa reação desconfortável exacerbada. Então, a gente já vai tirar o grosso, a maior quantidade de vermes por expulsão,
E numa segunda fase, a gente já vai partir mais para uma eliminação por morte mesmo, né? Seja desgastando, seja até mesmo partindo os que sobreviveram, né? Ou seja, se os que sobreviveram foram mais fortes para resistir ao tudo que a gente usou na primeira fase, nessa segunda fase eles não vão resistir e você vai conseguir eliminar, mas aí já é uma quantidade menor de vermes, entendeu? Ao passarem pelo aparelho digestivo, essas estruturas da terra de diatomáceas, elas vão atrair e absorver bactérias, fungos e partículas de vírus, que aqui entende-se partículas de toxinas, assim como pesticidas, toxinas, né? Obviamente, metais pesados e outros resíduos, ou seja, ela também faz essa filtragem por absorção. Tais estruturas são muito rígidas e aguçadas, e ao passarem nos intestinos, elas vão esfregando delicadamente as paredes dos órgãos, como se fosse uma esfoliação. Então, eles vêm esfoliando a parede do intestino, o que é maravilhoso, porque ela também vai retirando o quê? Glúten. Ela também vem removendo aquela cola de glúten que vai ficando presa na parede do intestino. Então, obviamente, além da gente precisar eliminar o glúten da nossa dieta, a gente vai acelerar a remoção dele com a terra de diatomáceas e também a zeólita. Lembrando, uma não substitui a outra. A zeólita não substitui a terra de diatomáceas e a terra de diatomáceas não substitui a zeólita, tá? É, essa exfoliação, ela é muito mais praticada pela terra de diatomáceas, tá? A atividade da zeólita é muito mais de atração iônica e reação química, tá? Do que não é física de esfoliar, tá? Então, elas vão esfregando, né, e limpando as microvilosidades, né, e as células dos enterócitos das paredes do intestino sem agressão a essas células. Então, isso vai melhorando a capacidade de absorção dos nutrientes e mantendo o organismo mais limpo e desintoxicado. Por isso que é interessante fazer uma utilização também desse elemento sempre ou pelo menos de vez em quando, ok? A pequena porcentagem de terra de diatomáceas que é absorvida para a corrente sanguínea vai ajudar a quebrar placas de gordura, também por esse processo de esfoliação dos nossos vasos sanguíneos. O que são as placas de ateroma, né? Elas são uma mistura de cálcio, acúmulos de fibrina e gordura, né, adipócitos. Então, na verdade, um mix ali de coisas que vão se acumulando e, obviamente, também células, né, as próprias hemácias que também não estão tão, tão saudáveis, tão funcionais, também podem se acumular ali nesses trombos, ok? Então, ela vem fazendo essa remoção mecânica, física, ok? Então, super recomendo. Quando passa do intestino, que é uma porcentagem muito pouco, ela vai fazer a mesma limpeza nos vasos sanguíneos. Espero que vocês estejam entendendo. Então, como tomar a terra de diatomáceas? Uma colher de sopa do pó direcionado para uso humano, por favor, tá bom? Please, direcionado para uso humano. Uma colher de sopa do pó diluído em 200 ml de água. Para crianças ou pessoas que têm uma certa intolerância ao gosto, né, um gosto meio de talco, uma coisa assim, você pode diluir em suco. No problem, tá? Pode ser qualquer suco. Evitar, obviamente, sempre o açúcar, até porque o suco já é extremamente doce, mas para criança ou gente que tem agonia, você pode botar no suco de fruta, tá? E aí, quais são os melhores horários? Ao deitar ou de manhã em jejum. Você vai usar por pelo menos 30 dias. Mas, como eu disse, você pode manter isso na sua farmacinha, né? É o tipo de coisa também. Tudo isso que eu tô falando é ideal que você tenha em casa, tá? Tudo isso da arca.
e você vai usar de tempos em tempos para fazer essa esfoliação interna, tá? Você pode usar sempre também, se quiser, pode, não tem problema nenhum, tá bom? Mas é bom, eu sempre falo, né? Tudo é bom a gente dar um intervalo de vez em quando, até para a gente poder deixar o corpo. é, Como é que eu vou dizer? O corpo se acostumar sem algo, né? Que faz bem, mas é bom o corpo de vez em quando dar uma entendida no ecossistema, né? Mas depois você usa. E é uma excelente ferramenta, super barato, fácil de encontrar, tá bem? Nos animaizinhos. Nos animais, vocês também podem usar e devem para eliminação de parasitas. Pode misturar na ração dele, né? E vai colocar diariamente durante pelo menos 4 semanas, ou seja, todos os dias, por pelo menos um mês, 30 dias, a mesma coisa que você, tá? Você pode misturar na ração, pode também misturar na água, mas o cachorro pode achar meio estranho, né? O pet pode achar meio estranho que a água está meio, né, turva, branca, e não beber. Então é mais fácil misturar o pó na ração. As doses diárias vão ser diferentes para cada tipo de animal. Então, por exemplo, para gatinho, meia colher de chá. Para cachorro, uma colher. Cães com menos de 15 quilos, uma colher. Cães com mais de 15, uma colher de sopa, né? Com menos de 15 quilos, uma colher de chá. Com mais de 15 quilos, uma colher de sopa. Para vaca, 2% da ração. Galinha, 5% da ração. Cabra, ovelha, cavalo, por aí vai, tá? Você também pode usar externamente, aplicando uma pequena quantidade sobre mantas e almofadas do seu animal de estimação. Por quê? Vocês vão ver já. Ela também atua em ácaros, mata ácaros, piolhos, insetos, tá? Então você também pode passar na caminha do pet, almofada, brinquedo, né, brinquedo de pelinho que ele tenha, né? Você também pode colocar. Só precisa evitar contato com os olhos e também não pode inalar. Então, quando você for colocar o pó na caminha ou em algum brinquedo, você bate para tirar o excesso, né? Dá aqueles tapinhas para tirar o excesso. E deixa só aquilo na superfície mesmo, sem que fique pulverizando, né? Para não inalar e não entrar em contato com os olhos, porque aí nos olhos vai irritar, né, gente? E aqui os outros benefícios, né? Ele reduz a pressão arterial, regula o funcionamento do intestino, pelo que eu já expliquei para vocês, elimina parasitas intestinais, na verdade, parasitas intestinais, mas como ele vai para a corrente sanguínea, acaba eliminando também alguns desses parasitas que estão em outros locais. Vírus, bactérias e fungos, aumento dos níveis de energia pela ação detox e por potencializar uma melhor absorção dos nutrientes no intestino, então aquela consequência, né, vai remover aquele glúten grudado no intestino. Então, por exemplo, quem tem intolerância ou quem tem já uma desbiose mesmo, todos nós temos, né? Vamos combinar. Por isso que eu acho interessante você usar mais de 30 dias, né? Para você, em 30 dias, você garante aí uma remoção dos parasitas, mas se você continuar usando, você vai garantir uma melhor limpeza do seu intestino. Também tem ação queladora de metais, o que é maravilhoso, e fortalece unhas, pele, cabelo, ossos e articulações, porque com essa limpeza toda, acaba sobrando, você acaba absorvendo mais nutrientes da sua alimentação e assim acaba sobrando nutrientes para os fâneros cutâneos, né? Ou seja, para as unhas, para o cabelo e para a pele, ossos e articulações, que são normalmente dentro da hierarquia, né, de necessidade, digamos assim, eles não são os primeiros, né? Unhas e cabelo são os últimos, últimos mesmo, são sacrificiais. Por isso que também são pontos bem interessantes da gente diagnosticar desnutrição, doença, parasita, etc. Porque eles são os primeiros a mostrarem a, o distúrbio, né? O que está acontecendo. E olha.
vem também fazendo parte, né, do nosso contexto, olha que interessante. Ela ajuda a conservar o alimento e protege a plantação. Então, ela é excelente para auxiliar na preservação dos alimentos armazenados, ou seja, a sílica afasta a umidade, né? Muita gente usa aquelas bolinhas de sílica, que são tóxicas se a gente ingerir. Na verdade, se a gente usar a terra de diatomáceas, a gente já não tem essa toxicidade, né? É diferente. Então, ela afasta a umidade. Então, para poder colocar na conservação dos alimentos, do nosso estoque de comida, é maravilhosa. É, repele todos os tipos de insetos. Olha, bom para dengue aí também, né? Bom para dengue, não, mal para dengue e bom para gente. E mesmo sendo os insetos do Bill Gates, né? Insetos transgênicos, é bem possível que eles também sejam sensíveis à terra de diatomáceas, porque elas atuam fisicamente também nos insetos. Ácaros, essas partículas aderem ao exoesqueleto deles. Então, até a gente descobrir alguma diferença no exoesqueleto desses insetos do que o Gates, a terra de diatomáceas ainda está funcionando, ainda está valendo. Então, vai destruir esses insetos por desidratação. Fica a dica aí, não só no armazenamento de comida, mas fora dengue, né? Então, se você juntar com alho e louro, a terra vai ser maravilhosa, a terra de diatomáceas nos mantimentos, tá? E na prevenção e tratamento de pragas nas plantações e jardins. E aí são todas, quaisquer pragas. Você pode jogar a terra de diatomáceas pela plantação, principalmente naquelas plantas que mais atraem pragas, né? E a ação dela é meramente física, então não tem risco nenhum de desenvolvimento de tolerância, resistência por parte dos parasitas. Vamos agora ao mebendazol. Sobre onde vocês vão conseguir a terra de diatomáceas. Como eu sempre falo, se algum dos fornecedores da Arca, né, começar a disponibilizar a terra de diatomáceas, ótimo, tá bom? Até hoje, eu acho que a Rosário já tem, mas se não tiver, a terra de diatomáceas é algo também que você consegue com muita facilidade, desde que seja para o consumo humano. Isso eu gostaria que vocês tivessem sempre muito cuidado, mesmo dos animais. A terra de diatomáceas que vocês forem dar para os animais, vocês, por favor, deem a de consumo humano, tá? Já se vocês tiverem interesse em usar na terra, na plantação, aí vocês podem colocar essa terra de diatomáceas que é direcionada para isso também. É comum, tá? Então, vocês vão encontrar com facilidade. Mebendazol. Mebendazol é um remédio que quase todo mundo conhece, praticamente todo mundo conhece. A toma dele vai ser curta, então vocês vão tomar um comprimido de 500 miligramas ou 5 ml da solução 2 vezes ao dia durante 3 dias consecutivos. Isso é independentemente do peso ou da idade. Então, tanto crianças como adultos vão tomar a mesma quantidade, tá? 2 vezes ao dia, ou seja, 12 horas de intervalo entre cada toma. 5 ml de solução, já vem a colherzinha ou o copinho para você botar a quantidade exata, ou um comprimido, ok? Criança e adulto é a mesma quantidade. Então, 2 vezes por dia durante 3 dias seguidos. É o tempo que você vai tomar o Bubidazol. Sem esquecer, repete 15 dias depois, tá? Isso eu não sei se eu escrevi mais adiante, mas repete 15 dias depois, os 3 dias, 2 vezes por dia, tá? Então, ele é indicado para o tratamento de infestações simples ou mistas, né, de vários tipos de verme, enteróbios, tricúris, ascaris, ancilostoma, necator, americanos, e em pacientes morando em áreas altamente endêmicas, o tratamento regular com mebendazol reduz completamente, assim, de forma muito substancial, a carga parasitária e consegue mantê-la bem abaixo da significância clínica. É ele sozinho, tá? Como suspensão oral, ele também é indicado para os mesmos, né? Sendo que aqui você ainda tem tênia sólium e tênia saginata. Então, eu prefiro
a solução. Até porque se você for tomar você e as crianças, bem que um potinho é para uso individual, né? Então, normalmente, o mebendazol, ele vem já com os ml exatos de 6 tomas, né? Ou seja, 2 vezes durante 3 dias, são 6 vezes que você toma, são 6 doses. Ele já vem com essas 6 doses exatas, normalmente, tá bem? Então, você tem que comprar uma para cada integrante da família. Mas é até bem gostoso, tá? Não tem estresse nenhum com criança, elas adoram, inclusive porque ele é docinho e é super tranquilo de tomar. Quais são as contraindicações do mebendazol? Ele é contraindicado para crianças com menos de 1 ano, 1 ano. Então, a partir de 1 ano, você pode dar o mebendazol para a criança na mesma quantidade do adulto, não tem problema, tá? Para o tratamento em massa de infestações gastrointestinais isoladas ou mistas. Além disso, o mebendazol é contraindicado em pessoas com hipersensibilidade ao fármaco ou que estejam tomando metronidazol. Vamos explicar. Se a pessoa toma metronidazol, está tomando metronidazol, ela vai ter uma interação medicamentosa entre os dois remédios. E pode acontecer uma reação chamada necrólise tóxica epidérmica, que é muito ruim, tá? Que inclusive é uma das reações adversas do dardo inflamado, tá? Também conhecida como síndrome de Stevens-Johnson. Então, se você está tomando metronidazol, verifica o motivo, porque até pode ser também um tratamento para parasita, para algum tipo de bactéria ou fungo. Verifica, espera terminar o metronidazol e aí, depois de alguns dias, você usa o mebendazol, tá? Então, se você estiver tomando metronidazol, não reúna com mebendazol. Espere o metro acabar para tomar o mebenda, tá bom? Para você não ter esse tipo de reação, que não é garantido que você vai ter, mas pode acontecer, tá bem? E ele também é contraindicado para essa utilização simultânea com inibidores da bomba de prótons. Quem são eles? Os prazóis, né? Omeprazol. Aí você vai ter uma confusão de sopa de letrinha. Nossa, mebendazol, metronidazol, omeprazol são medicamentos diferentes, tá bom? Metronidazol é muito utilizado para infecções, né? Infecções mais difíceis. Até a gente usa bastante em infecções odontológicas, mas ele é um tipo de antibiótico com um largo espectro que também serve para fungos e parasitas e, né, outras toxinas. E o mebendazol é basicamente para parasitas, tá? Com certeza ele também tem outras funções imunológicas, ok? E os prazóis, inibidores de bomba de próton, são omeprazóis, pantoprazóis, são os prazóis do estômago, inibidores da bomba de prótons, aqueles que dizem que é para melhorar a dor estomacal, a dor da úlcera, a dor da gastrite, só que não. Ele, na verdade, aí é outro problema da medicina alopática, né, da Big Pharma. É mentira. Ele, na verdade, engana o cérebro, ele piora e ainda induz o Alzheimer. É complicado. Então, tanto que eu sempre falo que omeprazol, né, e a sua família é um dos pouquíssimos medicamentos que eu tiro do paciente mesmo, sem dó. A não ser que ele não queira, né? Mas se ele tiver é, querendo fazer um tratamento para melhorar mesmo, tem que tirar a bomba de próton. E existem outras ferramentas para poder suprir esse problema que o paciente sente, né, de dores gástricas. E aí é com tratamento mesmo, precisa de exames, mas questões simples, como até o próprio sumo do limão em jejum, né, ou seja, sumo de um limão já basta, se puder ser dois, melhor ainda, puro,
Tem gente que gosta de tomar com água, eu prefiro que seja puro, um shot. Já melhora, em jejum já melhora muito essa situação. Não tem nada a ver que vai piorar a parede do estômago. Isso é a manipulação para vender mais remédio que intoxica e adoece mais e ainda gera aí Alzheimer, que aí é outra família de clientes eternos, né? Eterno entre aspas, eterno até o fim. Então, esses inibidores da bomba de prótons interferem no metabolismo hepático do medicamento mebendazol, ou seja, o medicamento do estômago vai impedir que o mebendazol seja metabolizado pelo fígado, ou seja, ele vai ficar lá, não vai embora, né? Ele não vai ser metabolizado pelo organismo. Então, ele é contraindicado para crianças abaixo de 1 ano, né? Ou seja, se essa criança, o ideal, 1 a 2 anos, tá? Se essa criança entre 1 e 2 anos estiver com um parasita, tem que dar. Não tem problema, você pode dar, tá bom? Agora, se for só por prevenção, evita, espera 2 anos e dá. Tem muita coisa, depois eu vou explicar sobre as tinturas para criança, tá? A desparasitação para o adulto, eu estou dando tudo para criança aqui já, né? Vocês já perceberam. Mas depois eu vou colocar uma parte específica de criança que são as tinturas, porque como as tinturas que eu ensinei para vocês é com álcool, você não vai usar para criança, né? E eu vou falar sobre as tinturas para criança daqui a pouco. Então, essas são as contraindicações. E gestantes. Extrato de mimosa pudica. Essa aqui você vai fazer como tintura, tá? Como eu te ensinei anteriormente. Então, há uma variedade de plantas e ervas que têm os princípios ativos com potencial antifúngico, entre elas a mimosa pudica, que é conhecida como a dormideira, aquela que a gente toca e ela se fecha. Então, ela tem todos esses nomes, nome e toque. Ela é um subarbusto muito encontrado na América tropical e na Austrália e na Índia. Esse movimento dela de fechar, quando a gente toca, se chama nástico, movimento nástico, quando ela recebe um estímulo. Então, essa planta aqui, ela é uma erva daninha, mas que tem inúmeras funções fitoterápicas, né? Muitos princípios ativos, nutrientes, entre eles as mimosinas, terpenoides, né? Todos eles têm, esteroides, triterpenos, glicosídeos, alcaloides, quininas, fenóis, taninos e saponinas. Ou seja, quinina a gente já viu que serve para bastante coisa, né, gente? Quinina, hidroxicloroquina, vem da quinina, tá bom? Fenóis, taninos e saponinas. Então, devido aos constituintes presentes, ela possui propriedades terapêuticas de ação cicatrizante, antifúngica, analgésica, anti-inflamatória, anticonvulsiva, antidiarreica, antioxidante, hepatoprotetora e antivenenosa. Ou seja, venenos no contexto geral, você também pode recorrer à mimosa pudica. Muito utilizada na medicina popular, principalmente em regiões distantes de centros urbanos, né, como a Índia, por exemplo, e ela é empregada em diversos tratamentos, como hanseníase, que é a lepra, disenteria, diarreia em geral, queixas vaginais e uterinas, ou seja, qualquer problema feminino, inflamações, sensações de queimação, asma, leucoderma, são aquelas manchas esbranquiçadas, fadiga, doenças decorrentes de impurezas no sangue, bilis, febres biliosas e outros. Então, mais uma para o seu arsenal. Aqui é uma tabela de metabólitos secundários da mimosa pudica, né? Então, aqui comparando o extrato aquoso com o extrato alcoólico, etanólico alcoólico, tá? Então, por exemplo, aminoácidos livres e grupo amino. Você tem mais no extrato aquoso do que no alcoólico, mas tem nos dois. Os taninos, igualmente. Flavonoides, tem mais no
etanólico do que no aquoso, mas tem nos dois. Alcaloides, igualmente nos dois. Esteroides e triterpenoides, igualmente nos dois. Glicosídeos, igualmente, tem nos dois, mas tem mais um pouco no etanólico. Naftoquinonas, antronas e antranonas, igualmente nos dois. E saponinas tem básica somente no aquoso e ausente no etanólico, tá? Como tomar esse extrato? O extrato você vai fazer da raiz, tá? Você pode mandar manipular a tintura e tomar 2 vezes ao dia por 5 dias. Aqui você vai tomar 2 vezes ao dia, só 2 vezes ao dia, e por 5 dias só. Por quê? É muito forte, é super forte. Com 5 dias, no segundo dia você vai começar a eliminar um monte de coisa. É, a não ser que você já tenha eliminado tudo, tá, gente? Mas aqui, se você, por exemplo, tomasse o extrato de mimosa pudica no início, você já ia começar a eliminar um monte de coisa. O negócio é que é muito forte mesmo, tá? Então, eu prefiro deixar para a segunda etapa, porque aí você vai eliminando, mas é uma coisa mais suave. Ou você mesmo pode fazer um chá extrato, e aí vale a pena você reunir essas coisas aqui. Meio litro de água com a raiz da mimosa, mais 2 raízes de coentro e 3 dentes de alho. E aí você faz uma espécie de chá, tá? Para criança, uma colher de sopa 2 vezes ao dia, por 3 dias. Para adulto, meia xícara 2 vezes ao dia, por 3 dias. Aqui, 3 dias, mas eu estou recomendando 5 dias. Eu recomendo 5 dias, como estava anteriormente, tá? Isso aqui é uma sugestão de chá ou extrato, né? A diferença é o extrato é como se fosse a tintura que você fez, né? Só que com água. Água que foi quase fervida, você não chega à fervura, e aí você coloca as coisas dentro, abafa e deixa. E aí você vai fazer o mesmo processo que você fez da tintura, de deixar descansando, vai coar. E aí, só não precisa ser por 10 dias, tá, gente? Você pode deixar uns 5 dias, pode deixar menos porque é água. Então, você não vai ter tanta preservação como no álcool. Ela vai durar bem menos do que a tintura. O extrato aquoso dura menos que a tintura alcoólica. E aí, você deixa só 5 dias também. Descansando, né? Ali no escuro, coa e depois você toma, tá? Por 5 dias. Então, aqui nesse caso, como não vai ter uma durabilidade tão longa, vale a pena você fazer uma quantidade menor, ok? Então, é interessante, antes de terminar os 30 dias da tintura, você já prepara o seu extrato de mimosa pudica para ele ficar repousando 5 dias e quando tiver já na hora de você tomar, você já tá com ele pronto para poder fazer essa sequência de 5 dias. São 5 dias seguidos, tá? Então, 2 vezes por dia, 5 dias seguidos. Então, agora vamos dar continuidade na próxima aula com o próximo elemento da nossa desparasitação, segunda fase.